é Santana, eu sou professor do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas e atendendo o convite do professor Caetano, eu venho expor resultados de pesquisa que recentemente realizada junto, em nível de pós-doutoramento, junto ao Programa de Ciências Políticas da Universidade Estadual, ou melhor, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UESB. Sou professor daqui da UESB e nessa relação entre o UESB e o UESG, em função dos objetos de estudo que temos realizados, na condição de coordenador do Laboratório de Estudo e Pesquisa sobre Condições de Vida e Direitos Humanos na Bahia, viabilizamos uma aproximação com o programa de pós-graduação da UERJ, através da professora Esther Arantes, e foi possível a recepção desse projeto de estudo por parte da equipe do programa da UERJ. O programa da UERJ tem como título Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana. O estudo realizado teve como objetivo, com o título A Trajetória Educacional das Crianças e Adolescentes com Albinismo em municípios da região sudoeste da Bahia, teve como objetivo principal trazer à tona uma das questões que eu vejo como de fundamental importância nesse tempo que nós estamos vivendo. O albinismo é uma condição de origem genética em que conduz os indivíduos a ter uma certa dificuldade do processo de catalisação, do processo de exposição da melanina. Então, tendo em vista ser uma condição genética, a matriz genética dos grupos sociais fazem com que possamos ter uma população de pessoas com albinismo mais perto de nós ou mais distante da gente. E temos um problema muito sério, que é o fato da legislação brasileira impor aos grupos sociais a inserção de crianças muito cedo no sistema educacional. No Brasil, hoje, com base na Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, a Lei 9394 de 1996, e agora reafirmado pelo Plano Nacional de Educação 2014, que vai vigorar até 2024, as crianças são inseridas, são institucionalizadas, pode ser institucionalizada a partir de 0 anos de idade até os 3 anos de idade em creches apresentadas pelo próprio Estado, pela sociedade civil organizada, e a partir dos 3 a 5 anos de idade eles têm que estar na educação do que foi caracterizado no Brasil como educação infantil. E um dos problemas que acarreta isso é que as pessoas com albinismo, sobretudo as crianças, elas têm particularidades e singularidades específicas desse grupo social. O albinismo, as crianças com albinismo, quase sempre apresentam, ou melhor, quase todas elas apresentam problema de pele, despigmentação na pele, nos olhos e nos cabelos, nos pelos de maneira geral. E por ser assim, essas crianças apresentam determinadas particularidades no campo oftalmológico. O albinismo gera fotofobia, gera nistagmo, gera um conjunto de questões que o indivíduo pode ou não ter de maneira imediata, mas são consequências do quadro de albinismo, e ao ter acesso à escola, ao ser institucionalizado em um sistema educacional que desconhece conceitualmente o que é albinismo e, por outro lado, não consegue compreender de maneira clara as particularidades e singularidades das pessoas com albinismo, tendem a impor a essas crianças institucionalizadas uma condição educacional, ou melhor, situações educacionais que não condizem com a sua condição humana. Então, meu trabalho de pesquisa, esse trabalho foi concluído agora, foi realizado no período 2017-2018, eu estou me dirigindo agora para a UERJ para defender o relatório final, junto à minha supervisora, que é a professora Esther Arantes. Esse trabalho ele fez com que nós pudéssemos estabelecer uma relação. É um trabalho de caráter socioantropológico
em que foi possível estabelecermos uma relação entre o ordenamento normativo, que determina a forma dos indivíduos desfrutar do sistema educacional do Brasil, e aí o limite do meu trabalho ficou em relação, tendo como referência a região sul e sudoeste do estado da Bahia, a condição humana das pessoas com albinismo, sobretudo das crianças e adolescentes, né, e as particularidades e singularidades que eles apresentam nessa sua labuta da convivência educacional. Então, no campo, nós encontramos algumas particularidades e singularidades muito interessantes. Foi constatado um desconhecimento muito efetivo do que é o albinismo entre as pessoas com albinismo, entre familiares de pessoas com albinismo e junto à sociedade e poder público. Há um desconhecimento conceitual do que é o albinismo. Esse desconhecimento tem levado as pessoas apenas à contemplação das pessoas com albinismo, tendo em vista a exposição do corpo e da cor que esse grupo social se apresenta. No campo também encontramos uma certa vinculação a aspectos mitológicos, quando se pergunta por que uma pessoa é albina ou por que alguém tem um parente albino. As respostas, as narrativas, trazem quase sempre como referência, em algumas situações, como referência, a ideia de que foi algo que nasceu no campo religioso. Uma praga que minha mãe recebeu, a relação de um negro com uma pessoa de epiderme mais clara, e assim sucessivamente. Há uma relação íntima. Encontramos poucas informações de caráter científico, de base mais científica, em relação ao que é o albinismo. Encontramos no campo uma população significativa de crianças e adolescentes com albinismo, sem nenhum amparo de políticas públicas no campo oftalmológico e no campo dermatológico. E mais que isso, aqui no estado da Bahia, nós encontramos jovens com 20 e poucos anos de idade, com um quadro bastante deturpado, no que diz respeito aos aspectos físicos. Mesmo porque a despigmentação da pele, junto às pessoas com albinismo, tem grandes possibilidades de se conduzir ao envelhecimento precoce da pele e ao câncer de pele. Não encontramos nessas duas regiões políticas públicas direcionadas aos exames oftalmológicos, ao exame dermatológico, nem tampouco políticas públicas ou programas sociais que pudessem viabilizar a distribuição do creme protetor solar da pele ou de roupas efetivas que pudessem proteger a pele dessas crianças. Nem tampouco políticas ou programas de distribuição de equipamentos ópticos, de prótese e órtese, que pudesse proteger a acuidade visual, o globo ocular. O meu trabalho é de cunho socioantropológico. Uma das preocupações que eu carreguei o tempo todo nessa pesquisa foi tentar verificar como esse ser humano vive a partir da sua condição humana em nossa região. No campo ainda encontramos algumas situações bastante interessantes e que não estava, inicialmente, não tínhamos previsto no início do projeto. Nós encontramos um certo protecionismo de determinados espaços sociais em relação às pessoas com albinismo, o que, no nosso entendimento, até certo ponto, interdita um pouco a luta política das pessoas com albinismo. Há uma precariedade no estado da Bahia de organizações sociais livres da vinculação com o Estado, capaz de atuar nos interesses de defesa das pessoas com albinismo. As nossas pesquisas constatam, ficou evidente, a partir do trabalho que já vimos realizando, que foi afirmado nessa pesquisa, de que há uma grande dicotomia no que diz respeito às pessoas com albinismo dentro da sociedade brasileira. O ordenamento normativo
está direcionado a proteger juridicamente as pessoas com deficiência. As pessoas com albinismo vivem uma certa dualidade. Não estão caracterizadas como pessoas doentes, capazes de ter atendimento via SUS, como tem outros grupos sociais, cardíacos, diabéticos, em termos de acesso a medicamentos, e também não estão caracterizados como pessoas com deficiência, né? E apesar de ter limitações visuais que, em determinadas circunstâncias, se caracterizam como pessoas com deficiência. Nós, em nosso trabalho, defendemos a tese de que não devem ser caracterizados nem como doentes, nem como deficientes, mas sim como pessoas com albinismo, até para não perder o vínculo com essa identidade corporal e social, sociocultural, que é de fundamental importância. Então, essa questão da indefinição tipológica, em termos de ordenamento normativo, traz até certo ponto prejuízo. Encontramos no campo uma dificuldade muito grande. Muitas pessoas com albinismo, sobretudo adolescentes e adultos, sem nenhuma proteção do Estado no que diz respeito ao benefício de ação continuada. Esse tipo de programa traz determinados tipos de exigência para as pessoas com albinismo, sobretudo aqui na região sul e sudoeste do estado da Bahia, que não possibilita que esse grupo social possa desfrutar, né, do benefício com propriedade. Pouquíssimas pessoas conseguem ter acesso ao benefício. Os grupos que nós conseguimos ter acesso, conseguimos entender, tinha acesso ao benefício, percebemos um certo controle da pele, um certo interesse de proteger a pele. Qual é esse benefício? O benefício de ação continuada é um benefício que está na Constituição brasileira, que atende as pessoas com deficiência e pessoas idosas a partir de 65 anos de idade. Ele é no valor do salário mínimo, mas não é salário, é um benefício social. E esse benefício, para ser liberado, perpassa pela estrutura pública, pelas instituições públicas, entre elas o INSS, né? E a partir de diagnóstico e laudos médicos, né? Como as pessoas com albinismo, eles não estão catalogados como deficientes, nem tampouco como doentes, né? Eles têm essa dificuldade. O benefício da traz outro problema muito sério, que cabe em outro momento aprofundar. É de que, pelo fato de ter uma certa estratificação, em uma casa que tem duas pessoas com albinismo, apenas um tem a possibilidade de receber, de ter acesso ao benefício, né? É um dos problemas que nós temos encarado, tanto junto às pessoas com deficiência, quanto junto às pessoas com albinismo. Então, o trabalho, ele teve essa trajetória, é um trabalho, inclusive, que marca a trajetória histórica desse grupo social nessa região. Um conjunto de aspectos. Encontramos o sistema educacional totalmente desarticulado com o sistema de saúde. O Brasil não tem vocação, né, de viabilizar políticas públicas integradas, né, entre saúde, educação e desenvolvimento social, e tendo em vista essa fragmentação, essa população ela fica à margem, né, na luta política por bens e direitos constituídos nesse tempo histórico como direitos humanos, que é um dos grandes questionamentos do nosso trabalho. Uma outra questão também que é de fundamental importância, que nós verificamos, é de que, tendo em vista o albinismo ser um acometimento genético, o albinismo ele consegue extrapolar as discussões mais contemporâneas em relação a grupos identitários. O albinismo ele perpassa pela questão de gênero, ou pela questão étnica, racial, perpassa pela questão etária, perpassa pela questão de bens materiais ou de condição econômica. A pessoa com albinismo nasce com albinismo, por ser um acometimento genético, e morre com albinismo. Então, em toda a sua trajetória histórica, esta condição humana lhes acompanha. Nesse trabalho, eu direcionei minha pesquisa com duas teses fundamentais. A primeira é de que as pessoas com albinismo, da mesma forma que outros grupos sociais que eu caracterizo como minoria política, têm um enfrentamento sociocultural na sociedade contemporânea, tendo em vista o corpo e a cor com que se apresenta ao contexto político-social. Essa é a primeira tese. Então, esse grupo social tem um conflito
sociocultural explícito, que se assemelha a outras minorias políticas no contexto contemporâneo. Mas ele também vive um conflito que eu considero um conflito que eu chamo de conflito cósmico, porque as pessoas com comunismo compõem um grupo social, um grupo de pessoas, um grupo de seres humanos que precisa dos raios solares, ao mesmo tempo que não pode se expor aos raios solares. Esta parece que é uma das questões fundamentais que nos leva e que justifica ampliarmos o conjunto de pesquisas relacionadas a essa população no Brasil de maneira mais efetiva. Nas nossas andanças, nós não conseguimos encontrar, por parte do poder público, inclusive porque o próprio IBGE não caracteriza esse grupo social, não conseguimos identificar essa população-alvo, o que no contexto metodológico nos trouxe uma certa dificuldade. Para tentar localizar essa população, localizamos a partir do discurso apresentado pela sociedade. Saíamos perguntando onde tinha uma pessoa que aqui na nossa região é caracterizada como gaso, como muito branca, como alemão, né? E foi a partir dessas colocações que nós conseguimos catalogar, né, e identificar pessoas com albinismo. Em nossa universidade, nesse momento, no campo de Vitória da Conquista, não temos uma pessoa com albinismo. Essa população está situada. Então, o projeto, o trabalho que tinha como objetivo, como limite mais imediato, identificar a trajetória socioeducacional das crianças com albinismo, ele se ampliou até certo ponto, até porque o laboratório enquanto coordenador do laboratório, nós já vínhamos identificando esse grupo social já há algum tempo, desde 2008, mas nesse momento histórico nós conseguimos nos deparar, né, com um quadro, no início do terceiro milênio, né, essas questões se apresentavam como novidade. Nós inaugurávamos a discussão teórica, epistemológica aqui na universidade a respeito desse grupo social. Chegamos a 2018 reafirmando aspectos que tínhamos percebido no início do terceiro milênio e se prolonga até agora, segunda década do terceiro milênio. É possível concluir de que há um distanciamento em relação às políticas públicas estabelecidas pelo poder público com aval da sociedade brasileira em relação a esse grupo social. Também é possível perceber de que, apesar de todo o ordenamento normativo instituir perspectivas de inclusão política social, né, das minorias, esse grupo social ainda se encontra à margem desses bens e direitos, né, estabelecidos, identificados e reconhecidos por consenso de maioria como direitos humanos. Também é possível concluir de que é de responsabilidade da universidade, sobretudo da universidade pública, manter um permanente contato, um permanente diálogo com a sociedade civil e poder público em função de minorias políticas que ficam à margem de bens e direitos sociais. Ao concluir esse trabalho, nós estamos apresentando como indicativo a possibilidade de criar uma linha de pesquisa, né, se for consenso de parte da comunidade acadêmica, uma linha de pesquisa que possamos aprofundar os estudos em relação às pessoas com albinismo. Temos agora uma articulação muito próxima através da MS Rosana Carla, de Tora, para realizar um documentário sobre pessoas com albinismo. Terminamos recentemente de levar essa discussão para a Universidade Federal de Alagoas, em um congresso aproximando as pessoas desse tema, a comunidade acadêmica desse tema. E também se constitui como objetivo futuro para a equipe do laboratório tentar interferir junto ao poder público local em função de legislação que possa garantir como direito público o acesso
ao creme protetor solar, outras formas de proteção corporal que possa dar dignidade humana às pessoas com albinismo. O que fica claro é de que pressupomos que a legislação brasileira, ao conceber a ideia de direito à vida, se distanciou da ideia de direito a um corpo sano em nossa sociedade. Eu acho que mais ou menos isso que eu podia falar para você, não sei que dei conta. Eu tenho uma pergunta. Você falou que o IBGE ele não cataloga a pessoa com albinismo, no caso... Não tem nenhuma catálogo tipológico específico para esse grupo social. Tem para grupos étnicos, né? O IBGE conseguiu avançar em relação à questão de gênero, mas esse grupo não está catalogado nem como deficiente, nem como doente. Ele está catalogado como uma pessoa comum. E um dos problemas que nós tivemos na nossa pesquisa, é conseguir distanciar as pessoas brancas, supor brancas de ideia muito clara, das pessoas com albinismo. Porque as pessoas brancas, de qualquer forma, ela tem pigmentação na pele. Tem alguns problemas de pele, mas a partir de um quadro de pigmentação. E as pessoas com albinismo, ou ela não tem pigmentação, ou tem uma pigmentação parcial da pele, né? Da pele, dos olhos e dos pelos. E o que leva a um problema muito sério, porque na exposição só, agora nós estamos com um membro do laboratório, o professor Rivaldo, que está estabelecendo uma pesquisa relacionando a catalisação da vitamina D, né, junto às pessoas com albinismo, tentando compreender melhor como esse fenômeno se efetiva na vida cotidiana, na vida real das pessoas com albinismo, né? Mas ele faz outra provocação aí. Essa questão justamente que você falou que eles precisam e não podem se expor. Existe algum tipo de pesquisa que vocês, como o estudo sobre o assunto no Brasil, ou sei lá, talvez em outro lugar do mundo, que realmente se debruce sobre essa questão de como melhorar e como não deixar essas pessoas, umas pesquisas de ordem médica, vamos dizer assim, de como utilizar isso, colocar isso na vida dessas pessoas para elas poderem ter uma vida normal? Não, perceba bem, eu, na verdade, esse trabalho que eu faço, já faço alguns anos, através do laboratório, desde 2008, com a equipe de professores, alunos e egressos aqui da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, é um trabalho inédito no campo das ciências sociais. No campo das ciências médicas, das ciências relacionadas à saúde e das ciências biológicas, que são as bases teóricas, inclusive, que eu tenho recorrido para compreender, né, fisiologicamente, anatomicamente, o que são as pessoas com albinismo, existem trabalhos realizados, muito interessantes. Mas no campo das ciências sociais, é uma precariedade de trabalho. Não chegamos a esse nível de preocupação política social de como proteger essas crianças. Em alguns países do mundo temos tido até alguns conflitos em relação a essa figura, né, caracterizada como pessoas com albinismo, tendo em vista a apresentação do corpo e da cor no contexto social, mais ou menos marcado por determinados perfis étnicos, raciais. Aqui no Brasil não temos problema. O nosso trabalho ficou caracterizado que a sociedade brasileira ainda está no nível de contemplação desse grupo social e estabelece uma relação bastante afetuosa com esse grupo de pessoas, independente de sexo e idade, né? Agora, isso não basta, é insuficiente. Nós entendemos que não basta conhecer o outro para conseguir contribuir com a intervenção política e social capaz de garantir a dignidade humana desse indivíduo diferente. Então, aqui no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande em relação a isso. Eu realmente não desconheço trabalhos que têm essa preocupação. Onde eu tenho me dirigido, ainda no campo acadêmico e no campo da sociedade, eu trabalho no campo da pesquisa e extensão
da pesquisa e ensino e se estende à sociedade de maneira dinâmica, que nós trabalhamos com intervenção social de maneira efetiva, não tem encontrado. As prefeituras não têm nenhuma política, desconhecem, não tem dados estatísticos, não tem censos, ou seja, aí não é possível atender pessoas com albinismo sem que tenhamos dados, censos fidedignos em relação a essa população, onde anda essa população, onde está localizada geograficamente e como vive essa população. Essa questão da dificuldade da atenção que vem, educacional, que vem desde o ensino infantil, como você falou, reflete no fato de você, pelo menos, eu já vi alguns albinos aqui em Conquista, mas nunca em posições de trabalho ou de estudo. Eu sempre vi eles na rua, mas eu nunca vi um albino trabalhando em lugar nenhum. Essa questão da dificuldade de se dar uma atenção, por mais que eles não sejam deficientes ou algo, né, assim, de ter essa falta de atenção para eles dentro do ambiente educacional, reflete no fato, por exemplo, como você falou, de não termos talvez pessoas com essa característica dentro da universidade? Sim, é claro, não resta dúvida. Mas tem que ficar claro de que há uma diferença entre essa população caracterizada por pessoas com albinismo e a população de pessoas com deficiência. A legislação brasileira, inclusive, ela direciona a intervenção, tem uma intervenção jurídica, fazendo com que sejam definidas cotas, né, para as pessoas com deficiência terem acesso ao trabalho. As universidades, inclusive a nossa, tem se direcionado a recepcionar as pessoas com deficiência. Não há nada que impeça a recepção de pessoas com albinismo. Agora, um dos problemas fundamentais é que, por ser um acometimento genético, essa população ela se encontra espalhada. Nós vemos aqui mesmo em Barra do Choça e em Anagé uma incidência na área rural de famílias com maior número de pessoas com albinismo. Porque uma pessoa com albinismo necessariamente vai ter um filho com albinismo. É necessário que a estrutura genética se componha para que tenhamos a possibilidade de ter uma pessoa com albinismo. E aqui no estado da Bahia, sobretudo nessa região sul, sudeste e sul do estado da Bahia, nós temos uma outra questão significativa quando se trata de força de trabalho, de inserção desse grupo social no espaço de trabalho. É de que, tendo em vista termos uma história de venda de força de trabalho migratória, migramos para Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, e como o albinismo é um acometimento genético, por vezes nós temos uma família que se constitui nessa região com família de pessoas com albinismo, mas a pessoa com albinismo está em outro estado, ou nasce em outro estado, ou migrou para outro estado. Agora, eu concordo com você, nós não encontramos na sociedade com facilidade pessoas com albinismo inseridas no espaço de trabalho. A pesquisa que eu tenho realizado até agora não tenho encontrado nenhuma interdição ou reação da sociedade, levando em consideração o corpo e a cor. Eu consigo conceituar em meu trabalho de que a relação das pessoas com albinismo com a sociedade ainda é uma relação de contemplação, ainda é uma relação de convivência com o novo, com o diferente. E tendo em vista, inclusive, o perfil das pessoas com albinismo, são pessoas que não têm nenhum tipo de limitação cognitiva, pelo menos até o momento eu não consegui encontrar em meus estudos nada que possa determinar, são pessoas muito afetivas, são pessoas, né, muito dadas. E, por outro lado, também são pessoas que se mantêm, né, um pouco mais... Ao perguntar às crianças e adolescentes que vivem nas escolas, que têm participado das escolas, eles têm estabelecido, inclusive, exaltado as relações sociais que eles têm tido nos sistemas educacionais, os que estão nos sistemas educacionais. O que eles criticam muito, e nosso trabalho também constatou isso com muita propriedade, é de que há um desconhecimento da equipe de professores, das pessoas que vivem na escola, dos dirigentes de políticas públicas no campo da educação, da saúde, do movimento social, em relação às suas necessidades fundamentais. Entre elas, a questão da fotofobia, uma questão séria. No Brasil, padronizamos o modelo de escola em termos arquitetônicos, de tal forma que não
possibilita, em determinadas circunstâncias, que uma pessoa com albinismo possa ter uma situação estável, né, na escola. E por desconhecimento também dos grupos que lideram as escolas, a política educacional, o que eles realmente reclamam constantemente é a falta de prótese e órtese em relação à questão da acuidade visual e a perspectiva metodológica, as propostas pedagógicas e metodológicas que são universalizadoras. A crítica que eu faço no meu trabalho é significativa e contundente em relação ao projeto educacional, né, que é aderido no Brasil, que ele é oriundo de uma sociedade evidentemente burguesa, né, que tem definições claras de que o projeto educacional brasileiro é para formar a força de trabalho, para inserir no campo dos postos de trabalho e universaliza as propostas pedagógicas, os mecanismos de atendimento, de tal forma como se todos os seres humanos, né, tivessem as mesmas características, as mesmas necessidades, as mesmas particularidades, o mesmo tempo para viabilizar o processo educacional, né? Então essa universalização, né, que de maneira equivocada, digo eu, ela conduz a proposta educacional desse país, tem feito com que significativos grupos de seres humanos, que eu caracterizo como minoria política, tem ficado à margem desse modelo educacional. E tem ficado à margem com a legitimidade, né, jurídica, normativa da sociedade brasileira, do Estado brasileiro. Não é isso? Nós percebemos há uma política de inserção da população de pessoas negras, como eu, no sistema educacional. Mas não, eu, enquanto pessoa, enquanto sujeito, não me limito à minha cor. Eu tenho particularidades e singularidades que extrapolam a minha cor, né? Eu tenho uma escola universalizadora, né, que não respeita as minhas particularidades culturais, que tenta universalizar, não respeita o meu pensamento religioso. Na questão das pessoas com albinismo, isso é muito contundente, porque há, de forma precisa e imediata, determinados tipos de limitações que faz com que esse grupo social tenha um conflito sociocultural e tenha um conflito cósmico, né? Se eu tenho um sistema educacional que entende que os intervalos entre a discussão teórica devem ser caracterizados como recreio, né, como diversão, em função vinculada a quadras, né, de esporte, vinculada abertas, e eu tenho uma pessoa que não pode expor a pele, né? Eu tenho uma particularidade que na universalização ela não é atendida. Poucos espaços de espaço, se eu tenho um sistema educacional que não tem nenhuma relação com o sistema de saúde, né, não é possível compreender que para atendermos crianças na educação infantil, tem que ter uma política profilática de proteção do aparelho ocular e da pele. Caso contrário, se não for uma política profilática que comece na educação infantil, eu tenho adultos com sérios problemas de envelhecimento de pele e câncer de pele, né, que começa na adolescência. Para você ter uma ideia, eu não tenho dados mais precisos, mas a população que eu tenho abordado tem chegado na faixa entre 20 e 30 anos com problema de pele. E é interessante que mesmo com desconhecimento de por que o indivíduo é albino, o indivíduo consegue construir uma consciência crítica imediata, porque ele precisa proteger a pele, imediata, que tem que proteger a pele. Eu encontrei no campo, de maneira absurda, nesse tempo histórico de defesa de direitos humanos, de políticas públicas da saúde, de sistema único de saúde, com perspectiva de objetivos e metas de atender a toda a população, eu encontrei no campo jovens tomando banho, passando sabonete Perflex na pele, maisena na pele, para se proteger das queimaduras. Então não é possível mais falar de um lugar de reprodução do sistema educacional, de reprodução do pensamento político nacional, sem questionamentos, né? Quer dizer, não é possível imaginar uma sociedade contemporânea, não é isso? Em que a ciência, a técnica de ciência avançou de forma tão significativa para entender os nossos problemas de visão, e nós temos crianças com nistagmo. Quer dizer, uma particularidade das pessoas com albinismo, que ele não consegue ver o objeto com precisão, onde ele, de maneira permanente e involuntária, ele movimenta o globo ocular de forma constante. É um sistema educacional que é totalmente universalizado, como se todos pudessem
enxergasse com propriedade, ou que tivesse pequenos problemas de visão, capaz de ser compensado com óculos. E parece, né? que, assim, como não tem nenhum impedimento para essa criança ir para a escola, tipo, tá ok, então a gente resolveu o problema, você pode ir para a escola. Só que é a mesma coisa com as cotas, né, raciais, socio-raciais. Você coloca o menino dentro da universidade, mas você não tem o cuidado de manter ele lá e dar assistência, entender por que ele sai, por que ele fica, quem é a pessoa que sai, quem é a pessoa que fica, e tentar consertar isso. Não, a gente deu, você pode ficar. Você universaliza a possibilidade de entrada, mas não consegue ter uma proposta de particularização das questões fundamentais que o ser humano apresenta ao ser institucionalizado. O meu grande questionamento nesse momento histórico da minha vida é a questão de institucionalizar seres humanos, né? É uma estrutura política social que tem uma ordem normativa, né? Que tem um encaminhamento político de desconhecimento, de não é conhecimento do outro, né? Levando em consideração a diversidade humana. Esse é um dos meus grandes questionamentos. Eu continuo insistindo no final de minha carreira acadêmica e no final da minha vida, que eu estou terminando essa etapa de passagem por aqui, eu continuo insistindo que lugar de criança é no contexto do seu grupo social inicial, né? Não consigo compartilhar e sei que essa minha forma de pensar, ela vai de encontro a uma forma de pensamento que está mais sistematizada na sociedade. Lugar de criança é em colo de mãe. Nesse meu trabalho ficou muito claro de que as famílias, de que as mães, de que os tios, os avós, esse grupo, essa construção familiar, né, de convivência, inclusive elementos da comunidade, indivíduo da comunidade convive junto, na relação das pessoas com o comunismo, consegue compreender particularidades, singularidades específicas que só na convivência humana é possível entender. E não é possível entender na massificação, quando se massifica as relações humanas. As relações humanas, elas são construídas de maneira universalizada, de maneira simbólica. Eu costumo dizer em meus trabalhos de que as pessoas com albinismo, ao se apresentar à sociedade, dar à sociedade a possibilidade, a partir da contemplação do corpo e da cor, a possibilidade da sociedade dar significado àquele corpo que transita entre nós. Mas o significado que é dado pela sociedade a esse corpo não tem relação do que é significante para o corpo do indivíduo que se apresenta como albinismo na sociedade, em um contexto cósmico em que não pode estar exposto com grandes propriedades aos raios solares, em um contexto cósmico em que a luz é um incômodo ao mesmo tempo que é uma grande possibilidade para o ser humano. Ou seja, essas contradições, né, ela extrapola o campo das contradições construídas no contexto sociopolítico, contexto sociocultural em que vivemos. Quer dizer, esse grupo social, ele tem uma transitoriedade nesses dois contextos. Contexto sociopolítico, sociocultural, né, sociopolítico porque é um grupo que eu caracterizo como minoria política pelo fato de não ter a possibilidade de ter um posicionamento humano em função das suas próprias vidas. Né, fica à margem. Eu estou aqui fazendo um discurso na busca de que o Sistema Único de Saúde possa distribuir creme protetor solar, que o sistema de saúde possa atender em termos dermatológicos e não é atendido por questões sociopolíticas. Então você concorda que as crianças com albinismo deveriam poder ter o direito de ter a educação domiciliar da família? Eu não sei se o modelo, essa educação domiciliar, se nós pegarmos a concepção de educação e ampliarmos, né, em determinadas circunstâncias, a educação é uma situação imposta, em outras situações é uma situação de possibilidade de processo de socialização humana. Esse processo educacional já existe, onde convivem essas pessoas. Há processos de trocas, se nós conseguimos ver a educação com essa possibilidade de troca dialógica entre os indivíduos. Ela já acontece. Não, eu não defendo a ideia de um rompimento com o modelo que nós temos e a construção de outro modelo, até porque não teria nem dados, nem possibilidade de experimentar isso. O que eu questiono é o modelo que está presente e a desarticulação do modelo, né, que poderia trazer melhores possibilidades para esse grupo social.
Esse que é o meu questionamento fundamental. Ora, se eu tenho um modelo sociopolítico no Brasil, que define que a educação é direito de todos, dever do Estado, que define que a educação é um direito líquido e certo de todas as pessoas que vivem nesse país, tem que ser de todas as pessoas, inclusive as pessoas com comunismo. E se o modelo diz que a educação tem que ter esse perfil do país, em termos legais, em termos jurídicos, o sistema educacional tem que estar apto a receber os indivíduos, né? Os diferentes, os indivíduos que têm particularidades e singularidades. E qual é a particularidade e singularidade desse grupo? De uma criança com albinismo aos 0 anos de idade. Primeiro, um diagnóstico preciso que possa realmente efetivar, né, que ele é albino. Depois, que ele tem, na condição de pessoa com albinismo, ele tem a particularidade e singularidade no campo visual e que vai ter eternamente no campo da pele. Depois, que esse sistema educacional tenha os mecanismos de diagnóstico e acompanhamento desse grupo social de maneira permanente. Então, não seria a ideia de que esse projeto educacional fosse particularizado no seio familiar, né? Não se pode negar a experiência e o conhecimento produzido no seio da família na convivência com esses indivíduos, né? De maneira alguma pode se negar. Nós temos um modelo educacional com base em currículos, em programas, em projetos, com metas pré-estabelecidas. Nosso projeto educacional brasileiro, ele diz quantos indivíduos, como agora mesmo no Plano Nacional de Educação, né, prevê atender não sei quantas crianças, não atende ninguém, não é isso? Principalmente em grupos que têm particularidades. Então, o que eu tenho defendido é de que esse sistema educacional, né, que tem uma ordem normativa com determinadas definições, que possa ter melhor compreensão de particularidade e singularidade de seres humanos, e não consegue se encaixar com grandes possibilidades na universalização apresentada pelo sistema. Eu acho que se nós conseguíssemos com mais propriedade aproximar as políticas públicas no campo da saúde, com as políticas públicas no campo da educação, com as políticas públicas no campo do que foi caracterizado como desenvolvimento social, nós já poderíamos avançar mais. Se nós conseguirmos cumprir o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, quando está pré-estabelecido, que cabe ao Estado e toda a sociedade proteger a criança, se nós conseguirmos cumprir, nós teríamos que mexer com essas questões. Nós teríamos que entender que não é possível alfabetizar, que não é possível escolarizar uma pessoa que tem uma limitação visual e que essa limitação visual não foi compensada, não foi reparada, não está sendo acompanhada, não está sendo atendida. Não sei se eu consegui esclarecer isso, né? Nós conseguiríamos ter uma outra lógica de compreensão dessa realidade do ser humano. Um ser humano que apresenta uma condição humana que depende da sua vontade, né? Não tem dependência da sua vontade. Então, eu não chego a imaginar esse distanciamento de informação. E vou ainda aprofundar mais a sua provocação. Porque o que eu tenho encontrado no meu trabalho de campo, esse grupo social tem encontrado com um problema muito sério, que é a questão econômica. Trata-se de um grupo, né, em sua maioria, aqui nessa região, né, econômico muito pequeno, com acesso a bens materiais. Então, não poderíamos depositar essa responsabilidade, né, no grupo familiar, não, de jeito nenhum. É o Estado que tem que rever a sua perspectiva de pensar. O Estado precisa reconstruir conceitualmente, sobretudo a comunidade acadêmica, a ideia do que é formar, né, talvez não seja mais a categoria tão importante, formar o outro, né, e sim se formar com o outro, se construir, como diria o Freire, se construir construindo o outro, né, nesse contexto. Talvez tenhamos que dar uma guinada para entender as questões dessas minorias, né, não só essa como outras.